E o São Paulo vendeu essa grande promessa da lateral, já que a gente não tem, o Brasil não forma mais laterais, por 32 milhões de reais. O Gabriel já vai trazer as informações, só que gravem esse número, 32 milhões de reais. Só que, ao tempo para cá, eu também queria trazer essas aspas da nossa diretoria de São Paulo, que está fechando esse grande negócio, que também já disse isso aqui. Vou trazer esse vídeo para vocês. Eu dizia, porque quando eu assumi, eu me lembrei do David Neres, que jogou muito pouco, do Antony, já foram embora. E eu queria realizar algo que nós estamos conseguindo. Eu quero dizer o seguinte: o jogador vai ser vendido depois que ele puder deixar um legado esportivo, ganhando ou não. A gente não está como estava, por exemplo, em 21, né? Até o primeiro semestre de 22. Já no segundo semestre de 22, o ano de 23 e agora esse, nossa situação financeira é muito melhor, então dá para ter um pouco mais de calma na necessidade da venda de atletas. O São Paulo vendeu o Antony, como você colocou, que a gente espera que nos traga mais um recurso, muito cedo, né? O David Neres acho que jogou 8 partidas pelo time profissional. Então, isso tudo nós temos que reverter. Veja, eu fui eleito, Robson, e eu dizia isso. Eu dizia o seguinte: poxa vida, o David Neres fez 7 ou 8 partidas e foi embora. Eu estou, com todos os esforços de dívida, bancando uma situação em que o Sara já vai ter boas temporadas, o Nestor, o Luan, etc. Eu não cedi à pressão e à necessidade econômica. Eu tenho certeza que um time competitivo atrai bilheteria, atrai premiação, atrai público no estádio e consumo como um todo. E a própria valorização do nosso ativo, que é o atleta mais jovem. Eu já falei isso e vou repetir. Acabou. Quem comprou do São Paulo barato, comprou. Ninguém mais compra do São Paulo barato, não. São Paulo agora, felizmente, graças ao trabalho de tanta gente, sabe, da diretoria feminina, do presidente Júlio, de todo mundo, agora a gente tem condição de vender pelo que a gente acha que vale. E aí, Gabriel, me fala, quem comprou do São Paulo barato, comprou? Mas, assim, cara, de novo, né? Quando a gente analisa essas vendas, quando a gente vai fazer uma análise da diretoria, é sempre uma questão que eu já vinha falando aqui, né? Você não pode comer sardinha e arrotar caviar toda vez. São Paulo faz isso há muito tempo, né? O São Paulo, ele é um time que há muito tempo ele prega um discurso de algo que ele não cumpre, de algo que ele não vai conseguir cumprir. Então, quando você é campeão, como foi o caso dessa entrevista, que foi muito destacada, quem comprou barato de São Paulo comprou, você tá naquele momento ali de empolgação e cara, você se acha dono do mundo. Então, saem essas aspas que ficam ali no imaginário do São Paulino muitas vezes. A venda do Ângelo é um movimento que mostra desespero financeiro do São Paulo. Ponto. Hoje o São Paulo é um time desesperado financeiramente que precisa vender qualquer jogador que minimize o impacto no time profissional para tentar pagar a conta. O Ângelo, ele vai render 2,5 milhões de euros para o São Paulo nos próximos 30 dias, dá quase 20 milhões de reais. Esse valor vai ser usado para pagar dívida com o elenco, vai ser usado para pagar o fluxo de caixa atual do São Paulo. Então eles não pensaram duas vezes. Tem esse jovem na base aqui, ele pode valer no futuro próximo 20 milhões de euros, mas hoje ele pode me render nos próximos 30 dias 2,5 milhões. Eu preciso desse dinheiro para pagar minha conta. Eu vendo o garoto. Então a conta é meio básica nesse sentido, né, Mascari? Eles têm muito esse pensamento, que eu acho um pensamento de time desesperado financeiramente. Então, para detalhar um pouco essa venda, que a gente trouxe até ontem a informação que foi também confirmada pelo GE, São Paulo acertou a venda ao Strasbourg da França, então, do Ângelo, por 5 milhões de euros, né? 2,5 milhões de euros, então, a serem pagos nos próximos 30 dias e 2,5 milhões de euros a serem pagos em 2027 e mais metas. Então, quando ele chegar lá, então, na França, ele pode cumprir aí as metas, tempo de jogo e tudo mais, que aí ele pode render mais 2 milhões de euros ao São Paulo. Tá aí, então, a situação do Ângelo, e o São Paulo mantém 12,5% do passe do jogador, que, assim, Malemar pode valer até mais do que foi o valor de venda aí do passe do jovem para a França, né? Então, assim, cara, tem vários fatores, né, que podem explicar uma venda como essa. Primeiro, né, o São Paulo hoje, então, precisa da grana, então a parte financeira é o principal ponto, né, que foi o combustível dessa venda, desse aceite dessa oferta pelo Ângelo, e aí
existe também uma leitura interna de que o São Paulo está bem servido das safras para a lateral direita. Então, essa safra tem Mike e Felisberto, né, que são 2 jogadores aí que já têm projeção de time profissional, e também no Sub-17, Sub-16 está, enfim, vindo agora também, tem o Arthur Neri, né, jogador também que surge como opção na direita, que, cara, pelo que a gente ouve, ele é tão talentoso quanto o Ângelo. Mas o fato é que o Ângelo é um cara que, assim, surge muito bem na base, que tem aí, então, aí essa projeção, e em um mundo ideal, em um cenário mais, assim, correto, o São Paulo esperaria ele jogar na equipe profissional, deixaria ele valorizar um pouco, e aí os 5 milhões de euros poderiam virar 10, poderiam virar 15, ou poderiam virar 20, que seja, né? Então o São Paulo poderia valorizar naturalmente por estar usando esse jovem na equipe profissional. Entra mais uma situação, que aí, de novo, né, entra o ponto desse discurso que não condiz com o mundo real. É uma gestão que sempre que assumiu, apontava o dedo para o passado e falava, porque os jovens talentosos, eles nem tinham entrado em campo pelo profissional e já estavam vendidos. Pô, na minha gestão, né, no meu mandato, isso não vai acontecer. E aí, na prática, o São Paulo está tão desesperado financeiramente que faz esse movimento, faz essa venda. Então essa situação do Ângelo, para mim, se resume nisso, né? Não acho que seja uma venda, assim, desastrosa, que seja o fim do mundo, porque acho que a safra da base oferta opções para a direita, mas acho que é um desastre o tempo desta venda, a forma que o São Paulo faz e principalmente o discurso que é muito adotado por essa gestão para tentar apontar o dedo para o passado. E, de novo, né? Eu volto a falar aqui, é uma gestão que sempre usou aquela coisa, né? Não, porque não era Leco, porque o legado esportivo que foi deixado, o legado de dívidas e tal, e eles ampliaram tanto quanto a dívida financeira do São Paulo e fazem as mesmas práticas em alguns aspectos. Então isso vai tirando um pouco da confiança também do próprio torcedor do São Paulo mediante a essa gestão, mas eu vou deixar para o nosso amigo Kaique comentar também. Ô, Kaique, eu vou te passar a palavra. Antes eu só queria fazer um disclaimer, porque eu confesso que eu tô coringado com tudo isso, assim. Eu tô, assim, atônito com essa... Não só com essa negociação, mas não é só ela, né? A gente teve o William Gomes também, a gente teve o Moreira, e o Ângelo é mais um capítulo, né, dessa sucessão de vendas que estão parecendo mais doações e desespero financeiro do que uma valorização, né? Me preocupa muito como o São Paulo está abrindo mão cada vez mais do seu futuro, e não é um futuro esportivo de talvez o Ângelo daqui a 2 anos será um titular absoluto de São Paulo, mas é abrir mão de conseguir receitas maiores com esses jogadores. Eu entendo que o São Paulo não tem o mesmo poder de barganha que o Palmeiras. O Palmeiras hoje é um time muito mais estruturado financeiramente, que tem um outro cacife na hora que senta do outro lado da mesa. Mas eu já vi o São Paulo, já endividado, vender outros jogadores muito bem. E eu acho que, assim, me causa muito medo a maneira de como o São Paulo tem negociado alguns jogadores, principalmente seus atletas. O Sport Recife, que é um clube mais endividado não, mas que tem uma receita menor, ele tem um poder de barganha menor que o São Paulo. O Sport conseguiu vender o Pedro Lima, que é um lateral também promissor da lateral direita, por 10 milhões de euros. E o São Paulo não conseguiu chegar a esse valor. O Sport Recife, a gente não consegue fazer o mesmo, a gente não consegue chegar aos mesmos números do Sport. O Corinthians também endividado, vendeu, acho que o lateral deles há pouco tempo, conseguiu um bom valor também. O Denner, se eu não me engano. Enfim, eu estou muito preocupado de como o São Paulo tem gerido as suas contas. O seu clube hoje está devendo 1 bilhão, basicamente, é muito por conta disso. O São Paulo, que conseguiu agora 32 milhões, ele poderia conseguir 60, 70. Se conseguisse esperar um pouco mais, negociar com um pouco de mais calma. O que mais me assusta é que a outra parcela que vai vir desses 32 milhões é em 2027. 2027, tipo assim, não é que vai vir uma receita agora em 30 dias e outra em dezembro, outra em janeiro, é em 2027. Isso daí é um negócio que me deixa maluco, assim. Então, eu só queria fazer só esse comentário antes de ouvir o Kaique, porque me preocupa muito de como o São Paulo está sendo muito temerário com as suas contas. Para mim, essa venda só mostra de como o São Paulo, a gestão do São Paulo atual é temerária financeiramente. É um negócio
assustador, me deixa maluco, assim, e eu fico cada vez mais assustado vendo como o São Paulo lida com as suas finanças. E sem falar que agora vai ter essa negociação com o Marinakis, que é um negócio nebuloso. Se falava em um valor antes, depois se falava em metade do valor. É um negócio totalmente nebuloso, como você já falou, Gabi. Não passou nem pelo conselho, é um contrato que não passa nem pelo conselho, ninguém tem acesso ao que vai ser. E aí, enfim, é um acúmulo de como o São Paulo tem tratado mal no final a sua base. Eu estou muito preocupado, eu estou assim, coringando, eu estou aqui me segurando para não tiltar, mas eu quero ouvir você, mestre. Não, você citou um termo importante, poder de barganha, né? A partir do momento que o São Paulo deixa chegar do lado de fora a situação financeira, e óbvio, não tem como esconder a situação financeira do São Paulo, divulgação de balanço e tudo mais, e a imprensa está aí para isso, para poder divulgar esses valores. O São Paulo vai para o mercado com poder de barganha lá embaixo. Agora, aceitar esses valores, o Denner que você citou do Corinthians, ele foi vendido para o mesmo grupo. O Strasbourg é do mesmo grupo que o Chelsea. É a oportunidade do Ângelo, inclusive, a venda dele é uma oportunidade do garoto de se destacar no Strasbourg e ir para o Chelsea. O que acontece muitas vezes o movimento inverso, né? O Ângelo, o xará dele, o atacante do Santos, ele foi comprado pelo Chelsea e foi emprestado para o Strasbourg. E hoje ele está no Al Nassr jogando com o Cristiano Ronaldo. O David Washington, que é centroavante hoje do Santos, voltou para o Santos emprestado. Ele foi comprado pelo Chelsea e foi emprestado pelo Strasbourg. Então, tanto faz se você é contratado por um ou por outro, né? É tudo do mesmo clube, é tudo do mesmo grupo. Então, é uma oportunidade do garoto pensando futuramente, inclusive, no Chelsea. Agora, é uma forma também do grupo que tem o Chelsea, todo poderoso financeiramente, ir ao mercado e comprar mais barato, né? Tem sempre aquela frase que sai de casa o esperto, né? O malandro e o bobo. E geralmente eles se encontram. Na negociação, não à toa que usaram o Strasbourg para negociação, gente. E não usaram o nome do Chelsea. Porque o Chelsea, obrigatoriamente, quando o Chelsea entra numa negociação, ele já entra tendo que pagar muito mais. Porque todo mundo sabe que o poderio financeiro do Chelsea, apesar de ser do mesmo grupo, é muito maior pela fama do Chelsea, pela grife do Chelsea. O Chelsea entra no mercado tendo que pagar muito mais que outros clubes. Todo mundo sabe disso. E entrou o Strasbourg para poder negociar com o São Paulo. E o São Paulo, cara, há mais ou menos 4 anos atrás, até menos do que isso, eu estava na cobertura diária do Corinthians. E era impressionante como o São Paulo fazia algumas vendas e a torcida do Corinthians sempre batia na tecla de que o São Paulo dava, entre aspas, chapéu em quem estava vendendo. Que o São Paulo era uma referência por vender por valores muito grandes, por valores muito altos no mercado, e muita gente cobrava a diretoria do Corinthians. Por que o São Paulo vende tanto e vende tão bem e a diretoria do Corinthians não consegue? Hoje a situação parece que mudou, né? Não que seja o inverso, não que o Corinthians esteja vendendo bem hoje, longe disso também. Mas o São Paulo passou a vender mal, né? Valores muito abaixo do mercado. Se esses valores entrassem com a totalidade nessa temporada, a gente até entenderia, né? Saiu a matéria do Éder Traschini que o São Paulo vai precisar vender pelo menos 70 milhões na temporada para poder fechar o ano no azul, né? Para poder não ter déficit que é proibido pelo FIDIC. Mas esses 32 milhões de reais, eles não vão nem entrar na totalidade em 2025. Só falta me colocar no balanço o dinheiro que não vai entrar no caixa, pelo amor de Deus. Porque não pode entrar no balanço o valor da totalidade da venda, para poder contabilizar e tentar fechar no azul, porque não é o valor da totalidade que vai entrar no caixa do São Paulo. Então, cara, essa venda, a gente lamenta, tudo bem, renovou com o Felisberto, renovou com o Mike, são 3 jogadores que estão vindo aí da base, mas renova até 2027 com o Cedric Soares, o Igor Vinícius passou de 200 jogos, enfim. A lateral direita do São Paulo tem sido o calcanhar de Aquiles há muito tempo. E essa venda do Ângelo, assim como vocês já falaram, eu, pelo menos, discordo totalmente, porque talvez dos 3 garotos da base seja o que tem mais potencial.